Bem-vindos ao Vitral na Cidade. Isso aí, eu gosto dessa empolgação. Galera, eu sou o Madison Barreto, um dos anfitriões e fundadores do Vitral, junto com o Bruno Santana. Dá um tchau aí, Bruno. Quem ainda não nos conhece, o Vitral já existe há 3 anos. Estamos comemorando hoje 3 anos de Vitral. Na verdade, o aniversário mesmo é em julho, mas só deu para fazer a festa agora, então tá valendo ainda, entendeu? Finge que é hoje. E a gente está muito feliz de poder comemorar esses 3 anos com vocês e vir para perto, vir para realidade, vir para o chão. Na hora que a gente está na internet, tudo é muito despersonificado, né? É só uma imagem, é só um vídeo. E quando você vê pessoas de verdade, sente cheiros, sente toques, isso que nos torna humanos. Durante a pandemia, a gente sofreu muito nesse sentido de ficar tudo digital, né? Todo mundo estava ali 2D e ver as pessoas de volta em 3D, né? Ou talvez 6D, se for contar os cheiros e toques e todos os sentidos, isso faz muita falta. Mas por que Vitral na cidade? E antes, por que Vitral? Primeiro, o Vitral é uma janela. A gente, quando pensa em Vitral, você sempre se remete a igrejas, a um ambiente de culto, um ambiente onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E é muito importante que esses ambientes tenham janelas. Infelizmente, na nossa arquitetura moderna, talvez por motivos até justificáveis, a gente tem tirado as janelas das igrejas. Talvez por motivos de ruídos externos, mas a janela é um convite para nós olharmos para fora. A gente não espera que alguém vai chegar da nossa janela e olhar lá para dentro da nossa casa. A gente tem a janela para nós vermos lá fora, para que a luz do sol atravesse. E a gente tem uma janela no ambiente de culto também para nós olharmos lá para fora e entendermos aquilo que Kuyper, que foi um importante estadista, teólogo e filósofo holandês, afirmava. Ele dizia assim: não há 1 centímetro quadrado de todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. E a janela nos convida a olhar lá para fora e entender que toda essa realidade é a realidade de Deus. Ele é Senhor sobre tudo, Senhor sobre o nosso ambiente de culto, mas também Senhor sobre toda a realidade, sobre cada centímetro quadrado da Terra e do universo. Mas essa janela, que é o Vitral, não é uma janela industrial produzida sob demanda, produzida em massa, produzida apenas ali 4 pedaços de alumínio e um vidro no meio. É uma janela produzida com beleza. Talvez a gente tenha variações assim de detalhes de um vitral para o outro, mas é difícil você achar um vitral feio. Talvez alguns vão ser mais figurativos, alguns vão ser maiores, menores, alguns vão ser assinados por grandes artistas, mas o vitral sempre é belo. O vitral nos convida a perceber que as coisas podem ter beleza. O Makoto, no livro Cuidado Cultural, ele fala que a sociedade já entendeu que as coisas que eram belas dá para fazer feio também, né? A gente sabia fazer uma cadeira bela, a gente já entendeu que dá para fazer uma cadeira feia. E as coisas têm perdido a beleza. E olhar para um vitral é um convite à beleza. Um Deus que criou todas as coisas com tanta riqueza de detalhes, de cores, de formas. Deus poderia ter criado todos os pássaros cinza. Poderia ter criado as flores em preto e branco. Já pensou? Mas ele criou tudo com muita riqueza de detalhes, de sons, de cores, de sabores. E como adorar esse Deus sem expressar para ele também beleza? Como construir para ele um ambiente de culto em que não há beleza? E por isso o vitral tem beleza. Por isso a gente quer olhar para algo que nos remeta a entender que Deus se importa também com a beleza das coisas. O vitral também é um convite a olhar para a nossa história. A maioria dos vitrais que você vê em alguma construção, em alguma igreja, ele sempre tem algum fato registrado ali. Ele está nos apontando para algo que aconteceu e muitas vezes nos apontando para a maior das histórias, a história do Evangelho. A nossa geração muitas vezes quer romper com a história.
Muitas vezes a gente quer ignorar os fatos sangrentos e dolorosos da nossa história e a gente vive muito isso no Brasil. A gente quer muito ignorar as dores da nossa história, mas a gente precisa olhar e aprender com elas. Mas também precisamos olhar para a nossa história e valorizar aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que importa para a gente. E olhar para um vitral é olhar para a história. Olhar para um vitral é olhar também para a maior das histórias, entender que existe uma história que dá sentido a todas as outras, que é a história do Evangelho. E o vitral, ele é feito de várias partes, de várias formas, de várias cores. E quando eu olho para um vitral ali com tantas cores, tantas formas, eu entendo que nós também somos formados de várias cores, de várias formas, seja metaforicamente ou até literalmente. E nós podemos ter unidade, apesar disso. Nós podemos construir algo belo juntos, cada um com a sua cor, com a sua forma, com o seu pensamento, com a sua origem, assim como um vitral é. Um vitral também permite que a luz do sol, esse sol criado por Deus, atravesse e traga cor para o ambiente. Ele não é um vidro escuro para impedir que a luz solar toque a nossa pele. Ele é um vidro que permite que a luz passe por ele e traga cor para o nosso interior. Então, dito tudo isso, quando pensamos em vitral, estamos falando de ter uma janela aberta para fora, reconhecendo que toda a realidade pertence a Deus e Ele a tudo criou com beleza e se importa com a beleza. Também estamos falando de olharmos para a história, valorizando aqueles que vieram antes de nós e nos lembrar da mensagem do Evangelho que está encarnada na nossa realidade. E a luz do Evangelho ilumina todas as esferas da vida. Mas esse vitral, ele não está presente somente no ambiente de culto, somente numa igreja. Pois lá no jardim, o ambiente de culto era o próprio jardim. Deus vinha se encontrar com o ser humano ali. E estávamos cercados por vitrais. E no último livro da Bíblia, em Apocalipse, o apóstolo João nos fala de uma cidade em que o próprio Deus habitará conosco. E a própria luz de Deus iluminará esta cidade. Enquanto a gente vive agora o já, mas ainda não, a gente deseja que tudo isso que eu falei esteja presente também aqui na nossa cidade. A cidade de Belo Horizonte, a cidade de Sabará, de Contagem, de Betim, de Ribeirão das Neves, em cada cidade de Minas Gerais, em cada cidade do Brasil, em cada cidade do mundo. Por isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Vitral na cidade. Muito obrigado. E agora com vocês, quero chamar ao palco. Pela primeira vez no Vitral, a gente vai ter rap, e não em dose dupla aqui. E quero chamar ao palco agora Ordem Celeste. Beleza? Palmas para ele aí. Boa tarde, boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. DJ Mestre Lau. Senhoras e senhores, DJ Mestre Lau. O professor Cacau Siqueira me disse assim:
escreve música. Palmas para a DJ galera Mestre que ainda não Lau. conhece Jesus. Mas para isso, você vai ter que ler, aprender, amadurecer, crescer e evoluir. Corpo, alma e espírito. Vamos nessa vibe. Vitral, 3 anos. É uma honra, satisfação estar aqui. Ludmila, Mislene, Júlia, Slash Henrique, São Paulo, minha família. DJ Mestre Lau, Aninha, família. Você que pode, faz assim, ó. Pra ficar bem bonito. Glória, glória, sei que Deus tá aqui. Só quem é vai sentir. Dou mais um passo no caminho da evolução. Expansão de mente, corpo, alma e coração. Hoje de manhã a verdade veio me cobrar. O que eu tô fazendo pra mudar o seu pensar? A verdade é que a caneta quase não riscou. Quando fui escrever que por aqui quase nada mudou. Vejo o sorriso das crianças alegres a brincar. A inocência estampada no olhar. E a minha mente então entrou em meio turbilhão. Será que esse é o caminho certo? Se torne como uma criança ou não encara no céu. Será que estou fazendo bem o meu papel? Verdade verdadeira serve pra te confrontar. A riqueza e o coração convivendo no mesmo lugar. Liberdade verdadeira só se compra com amor. É a verdade incorrompível que o nosso mestre. Agradeci pela verdade que desceu do céu. Pagou um alto preço me tirando do banco dos réus. Hoje de manhã a verdade veio me visitar, me dando força de verdade pra continuar. Hoje a verdade desceu do céu. Me trouxe acesso no rasgado véu. Hoje a verdade desceu do céu. Me trouxe vida doce feito mel. DJ Mestre Lau. Dou mais um passo no caminho da evolução. Viver intensamente, nem que seja dentro de uma canção que traga força e clareza e que te faça pensar que a vida é boa, ainda há muito a se conquistar. Colher cada momento bom que um dia você plantou. Cada semente foi suada e hoje se colhe com amor. Parar e observar a chuva fina caindo do céu, como se fosse uma arte feita em pincel. A verdade está em todo lugar. Na maresia é um vento a te refrescar. Tá na história contada pelo vovô, cada momento de vida que ele passou. Hoje de manhã a verdade desceu do céu, sentou bem do meu lado e disse: escreve tudo num papel. Já não há tempo na verdade para brincar. Falar pros filhos é chegada a hora de buscar. Agradeci pela verdade que desceu do céu, pagou um alto preço me tirando do banco dos réus. Hoje de manhã a verdade veio me visitar, me dando força de verdade pra continuar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se você crê assim, levanta sua mão bem forte assim, ó. Vamos curtir, vamos celebrar esse momento. Revolução de alma, de corpo, de espírito. DJ Mestre Lau, 3 anos de Vitral. Muito lindo, Vitral. As palmas bem fortes exaltam o nome do nosso Senhor Jesus. Só quem é vai sentir. É uma honra estar aqui. Kleber Reis, DJ Mestre Lau, banda Black Machine, junto comigo tá nesse projeto do Ordem Celeste Evolução. Isso é um fragmento do nosso show, do nosso projeto, onde a gente tem ido por aí, onde quer que o nome do Senhor nos leve para falar do amor de Jesus através da arte, através da música, através dos toca-disco, através da poesia, através do rap. Certo? Você que gostou, aplauda aí. DJ Mestre Lau. Na mão assim, ó, pra ajudar o Mestre Lau. Lenda.
assim, ó. Aí, irmão, eu acredito que as grades não podem aprisionar o nosso pensamento. E o pensamento positivo é a força criadora que nos conduz à vitória. Quem me ajuda assim, ó? Eu acredito sim, eu acredito sim, eu acredito, eu quero ouvir vocês, vem, vem. Eu acredito sim, eu acredito sim, eu acredito, desse lado eu quero ouvir, vai. Agora esse lado aqui, ó, vai. Eu acredito sim. Eu acredito que se você quiser pode fazer bonito, usando a oportunidade pra alcançar ferido. Esse é o meu rap, mas pode ser seu grito. É só deixar o amor entrar e esquecer os conflitos. Família no ar, em primeiro lugar. Mas se você quiser voltar, você tem que mudar. Mudar sua postura, mudar sua atitude. Não fique olhando para um lado, olhe pra dentro e mude. E não se esqueça que você também é competente. Isso sem falar o quanto é inteligente. Levante a cabeça e olhe pra frente. E comece a tratar nossos adolescentes. Eles também são gente, não são diferentes. As nossas sombras são iguais até na dor de dente. Olhe só, menor, mesmo estando ferido, vamos mudar toda essa história e fazer bonito. Escutar o meu rap e soltar o seu grito. Levanta a mão pro alto dizendo eu acredito. Vem! Eu acredito sim, eu acredito sim, eu acredito, Vitral, eu quero ouvir, vai! Agora tá bonito. Mais uma vez, vem. Eu acredito sim, eu acredito sim, eu acredito. Vamos aí, Vitral. Eu acredito que a oportunidade tá nas suas mãos. Agora pega seu melhor, levante-se do chão. A Bíblia falou, você é vencedor. Então toque essa raiva toda por amor. Amor verdadeiro, igualzinho de Jesus, que foi capaz de se entregar por amor lá na cruz. Eu não condeno que tu erra, quem nunca errou, mas isso é parte do passado, mano, pelo amor. Use a cabeça, quero que tu cresça. E não somente cresça, mas cresça e apareça. Alquimia, ordem celeste, esse é meu som. Tirei um pouco do meu tempo pra falar o que é bom. Esse é o meu rap, pra alcançar ferido. Quem tiver comigo aí, solta o grito. Eu acredito sim, eu acredito sim, eu acredito, eu quero ouvir vocês. Vem, vem, Cadê os vitrais que acreditam? Vai, eu acredito sim. Muito bom, DJ Mestre Lau. Eu acredito sim. Eu acredito na oportunidade que te faz mudar. E na verdade que pode te libertar. Que tudo vai mudar, só depende de você mudar sua ideia e seu proceder. Pra que viver de forma violenta? Se traz mais sofrimento e sua dor aumenta. Não há como viver em paz sem liberar perdão, deixando para trás. O erro do passado deve ser esquecido. O que importa agora é Deus estar contigo. Que hoje o seu grito seja de vitória, de quem está vivendo uma nova história. Então pode crer, pode acreditar que onde Deus está, tudo pode mudar. Esse é nosso som e vem trazendo a paz. Eu acredito em você, turma do Vitrais. Cadê aquele barulho? Só os acredita no Vitral aqui. Esse é só mais um ano de muitos anos que vem pela frente do Vitral. Lindo trabalho, excelente trabalho. E eu deixo com o nosso lendário DJ Mestre Lau. Vocês fazem assim, ó. Eu acredito sim, eu acredito sim, eu acredito. Nós estamos sendo filmados, hein? Vai lá. Eu acredito. Aí, ó. Esse lado eu quero ouvir. Eu acredito sim. Agora esse lado aqui. Vai. Só os que não acreditam nesse trabalho do Vitral, levanta a mão pro alto e bata bem forte palma pra Jesus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Kleber Reis, Ordem Celeste, DJ Mestre Lau, Black Machine, Alquimia Sonora, Discriminados Opala Clube, Família Ordem Celeste. Muito obrigado a cada um de vocês. Você que pode, as palmas é pra vocês mesmo. Essa é a minha verdade.
Já fica aqui, brother. Eu quero já chamar aqui junto também a Mila, a Gabi e a irmã Graça para falarem um pouco das suas obras que estão expostas. E aí, mano, puxa a fila e depois eu vou pedir para cada uma delas falarem também. Valeu. Esse aqui é um projeto chamado Skatista na Lua, no seu todo aqui. Que é a logo do nosso grupo, que é uma filosofia que eu acredito no skate. Né? Eu já fui skatista, são quase 15 anos que eu não ando mais, mas aquela filosofia do cair, levantar, dar a volta por cima e superar as barreiras ainda eu levo, porque eu ainda tenho uma família ali que precisa disso. Que a gente tome as pancadas da vida, os tombos, mas levanta, bata a poeira e parte para uma nova manobra, não é isso, W. E junto isso daqui, eu quis trazer algo que isso aqui é uma parte do cenário do nosso show, e onde tem vários retratos aqui de vários momentos, de várias situações durante os 15 anos do Ordem Celeste, mais os 30 anos do Mestre Lau de estrada, mais 24 anos de estrada meu, tudo ali. Então ali são vários momentos, várias situações, várias oportunidade que eu pude de viver, que a gente vive e às vezes some no nosso imaginário, a gente acaba esquecendo. E quando a gente registra por foto, por vídeo, em algum momento você vai se deparar com essa vivência de novo e vai poder relembrar, e vai poder ativar na nossa memória algum momento que se perdeu. E ali a gente traz essa sensação de você ver fotos e pessoas que estão nessas fotos, que te passar pelo show do agente, de repente olhar e falar, olha, caramba, eu tô aqui nessa foto, essa foto foi tal dia, foi isso daqui, foi isso, então vai ativar nela essa lembrança novamente, né, e uma série de outras coisas que eu poderia ficar horas falando aqui, mas é uma forma de eu levar todo mundo que está ali comigo, onde eu for, e não só ali nos skates, mas na minha lembrança, e toda vez que eu olhar para aquilo ali e encontrar algum momento de foto, eu vou estar ativando uma lembrança aqui que vai me fazer viver de novo. Inclusive fotos que a gente está tirando do Vitrais aqui, que eu já estou planejando algo para o futuro aí. Então essa é a nossa obra, junto ao Mestre Lau, Skatista na Lua, retratado nessas fotos aqui. Boa tarde a todos, a todas, e quero começar agradecendo ao Madison, ao Bruno, a toda a equipe, né, do Vitral pelo convite. Estou muito honrada com esse convite aqui de trazer o meu trabalho. Eu sou artista plástica, sou professora de artes, e eu trouxe um recorte de exposições que eu já fiz ao longo, né, dos anos. Como um vitral mesmo, né? Trouxe partes de algumas exposições. Eu trabalho... Aqui é um trabalho mais convencional, que é feito em painéis, diversas técnicas, né? Uso acrílica, tem um trabalho que eu estou desenvolvendo com material mais transparente, que chama Vidas Importam, que eu comecei na pandemia, esse trabalho de Vidas Importam. Então, são desdobramentos, né, de séries de trabalhos. Eu trabalho muito com colagem, reaproveitando material, eu trabalho muito com sustentabilidade também, e com a monotipia. E aqui embaixo tem uma instalação, que já é uma obra não convencional, mais contemporânea. Porque a partir das folhas eu faço os meus trabalhos também. E está muito ligado também com o nosso planeta, né? Com a nossa ecologia. E eu falo que não é convencional porque essas folhas eu aproveito, eu faço o meu trabalho com essas folhas e vou guardando. Então eu falo que é um matrix. Só que eu vou guardando nesse balaio antigo que era do meu pai e vou juntando essas folhas, e toda vez que eu faço uma exposição, que eu sou convidada para ir para uma galeria ou para um museu, eu levo as folhas e levo as plantas. Essas plantas são mudas que eu comecei na pandemia. Eu ia para o meu ateliê e lá eu fui plantando. Então, durante 3 anos, né, eu fui plantando, aí eu resolvi levar essas plantas para as exposições. Então, elas fazem parte da exposição. Então, aqui é uma instalação
Eu vou deixar essa plaquinha aqui, vou colocar ela aqui, depois vocês têm que ler para entender o que significa. Eu não vou dar pista. Aliás, já dei a pista, né, para vocês lerem a plaquinha. Aí vocês ficam à vontade para chegar aqui e como é que vai fruir, né, desse trabalho que eu faço. Também estou à disposição, se alguém quiser saber mais detalhes, eu estou à disposição. E eu só quero falar uma coisa aqui, um detalhe, que participar do Vitral é meio perigoso, viu, gente? Eu entrei para o Vitral, já estou fazendo teatro com o Madison, que é meu professor. Pensa bem, 60 a mais, resolvi voltar a fazer teatro. Então, vocês tomam cuidado aí com esse bichinho do Vitral, faz bem para a saúde. Recomendo a todos. Boa tarde, eu agradeço o pessoal do Vitral pelo convite, ao Madison, pela confiança. Meu nome é Graça, eu estou aqui com a exposição que chama Contas e Balangandãs, a África que Minas não vê. É um projeto de extensão da UFMG e o objetivo é estar trazendo informações históricas a respeito dos adornos que foram usados pelas escravas, mulheres escravizadas no Brasil colonial, e esses adornos fazem parte do nosso cotidiano e as pessoas usam e não sabem a história que carrega, né? Os brincos de argola, os braceletes, os balangandãs, que eram vários objetos que essas mulheres escravizadas usavam e tinham um histórico esses objetos. E isso, essa mulher, independente da condição de escrava, ela manteve a autoestima através desses objetos, adornos. Então, Contas de Balangandãs da África que Minas não vê é uma provocação. Por que Minas não vê? Porque, infelizmente, a nossa história existe dois viés. Existe a história oficial e a história real. A história oficial é aquela que nos foi contada, foi conveniente que nós soubéssemos, mas a história real nos foi negada. Então, Contas Balangandãs é interessante para trazer à tona o que essa mulher escravizada carregou, o que ela influenciou na cultura brasileira através da sua estética. E essa estética gerou para essa mulher autoestima, afirmação de uma identidade que ela não queria negar. E não quer negar até hoje, independente da cor de pele, a mulher brasileira, ela usa os seus balangandãs, muitas vezes sem saber quem usou primeiro, por que esses balangandãs, por que esses objetos meio extravagantes que essas mulheres usavam. Primeiro que o negro, quando veio da África, ele já trabalhava com ouro, ele já trabalhava com metais. Quando ele chegou, principalmente aqui em Minas Gerais, ele encontrou riqueza de metais e do ouro. Então já era um artifício para ele, era uma facilidade. Ele criou um design de uma joia afro-brasileira através de uma certa extravagância. E isso gerou uma identidade e uma afirmação de uma autoestima na vida dessa mulher. Então, depois vocês vê o folder que está ali da exposição, que está bem explicativo. Obrigada. Nossa, gente, falar depois dessas pessoas é difícil. 30 anos de carreira cada um e eu aqui, ó, no início de carreira, mas vamos lá. Meu nome é Gabriela Winchester, eu sou pintora, dançarina, artista plástica, professora de artes e de teatro. Então, tudo que tem arte, eu tô lá, um pezinho. E aí, na hora que eu fiquei sabendo que tinha exposição, eu falei, nossa, o que eu vou levar? Porque eu faço muita coisa e eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Mas aí eu escolhi a minha trilogia favorita, que basicamente as minhas artes elas sempre vêm de um momento de reflexão social ou confronto entre eu e Deus, que Deus me dá a paulada e eu decido passar a paulada para frente. E essa é uma delas, assim, porque eu tava num momento, tipo assim,
vou orar e Deus vai fazer tudo o que eu quiser. E Jesus tá tipo, cara, não, eu não morri pra isso, eu morri pra você ir lá, pra você se sacrificar, pra você perder a sua vida por amor aos outros. E não pra você ficar no seu conforto bonitinho. Você já recebeu a salvação, agora bola pra frente, vida que segue. E é isso, eu espero que vocês se sintam tão confrontados quanto eu. Yeah. Yeah. Hora nona. Chegou o momento. É hora de partir. Corpo trêmulo, ovelha muda, sangue que escorre. Inocente, dilacerado, que se dispôs a morrer por mim, culpado. Trago na manga coragem, intrepidez e destreza. Não são palavras apenas, sabedoria e clareza. Pronto pra tudo, até sentir a força que move montes de um lado pro outro, mano, essa fé me comove. Sigo a pensar, refletir em cada segundo da vida. Essa me faz ir à tona, a esperança perdida. Essa me faz reagir, deixar meu ego de lado. Pensar em Cristo no Calvário com o rosto ensanguentado. E nada disso foi em vão, nem mesmo um beijo de Judas. Que aconteça o que é preciso pra que tudo se cumpra. A vitória de um guerreiro valente e decidido, morto em meu lugar para que hoje eu estivesse vivo. Seu espírito, mais vivo que nunca, um brado dos céus. Ele veio contrariar o sistema, colocou as pessoas excluídas pela sociedade e mostrou que o amor é simples e trouxe luz para a escuridão. Damos graças. E o véu se partiu em dois e nos trouxe pra perto. Virou o jogo e com sua morte fortificou o elo. Deixou marcado uma história, provocando autoestima. Ponto de fuga, bravura, que move o gueto com vida. Sigo aqui, de prontidão, esperando a hora certa. Em que silêncio, combate o grito em meio à guerra. E brisa a sombra do onipotente, sem queda, sem falha. Palavra corta incessantemente, mais do que navalha, semente boa, quem terra fértil, nasceu bom fruto. O amor sem critério ou condição veio ao mundo enquanto do gueto, vai longe eu vou refletir. Que o fiel veio pra somar, não pra dividir. Ele morreu, mas está vivo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, eu, você, nós fomos sarados. Damos graças. Boa tarde, senhoras e senhores. Damos graças por todas as coisas, gratidão por estar aqui. Acredito na arte enquanto instrumento de transformação do ser, pois ela amplia o olhar e possibilita enxergar novos horizontes. E atrelada ao Evangelho, ela vai trazer grandes outras possibilidades, porque ela vai revelar o Evangelho, o amor de Cristo, a salvação por meio de Cristo Jesus, e vai levar o plano perfeito da salvação. Isso é muito genial. Damos graças por isso, graças por esse momento e muito obrigado por estar aqui. Fico feliz por isso. Temos um ministério que se chama Lamparina, nossa igreja, Igreja Cristã Morada, onde nós trabalhamos isso aqui e a ideia é que a gente fomente a arte que nós produzimos enquanto cristãos para que o reino de Deus possa ser glorificado a partir daquilo que nós produzimos. Certo? Bom, queria chamar aqui minhas filhas, essas duas pretinhas lindas, maravilhosas, vão fazer um som comigo. E essa música eu fiz, essa aqui é a Pérola, essa Nino Hanna, e essa música eu comecei a escrever ela quando a Pérola tinha mais ou menos a idade da Ohana. E ela se chama Cabelinho de Rosquinha. E eu entendo que é importante a gente trabalhar essa questão de identidade com nossos filhos para que eles entendam o seu papel na sociedade e seu lugar de fala também a partir da sua estética, certo? E entender que aqui dentro a revolução tem que acontecer e que ela tem que sair para fora e as pessoas têm que entender que nós somos negros, que nós somos como somos e porque nós também nos sentimos bem como somos, certo? Então é isso. Cabelinho de Rosquinha. Simbora? É a música mais linda que vocês já vão ouvir nessa vida, tá?
que mais duas, Capela. Ela tem um cabelinho de rosquinha, coisa linda que o papai do céu criou. Cheia de charme, olha só minha pretinha, anda sorrindo e distribuindo amor. Ela tem um cabelinho de rosquinha, coisa linda que o papai do céu criou. Cheia de charme, olha só minha pretinha, anda sorrindo e distribuindo Assim, ó, amor. veio fazer surpresa e trouxe também o amor. Caixinha de surpresa, obrigado meu senhor. Cor de chocolate, cabelo de parafuso, massinha pra brincar, imaginação do mundo. Por você faço meus versos, o amor que sinto aqui é do tamanho do universo. Olha como elas são, princesa e não tem jeito. Apaixonado tô, vou dizer que amo mesmo. Canetinha, papel, janela no sorriso, estrela lá no céu, pensa no paraíso, pipoca, piruá, livro de historinhas, palavras pelo ar. Eu amo minha família. Ela tem um cabelinho de rosquinha, coisa linda que o papai do céu criou. Cheia de charme, olha só minha pretinha, anda sorrindo e distribuindo amor. Ela tem o cabelinho de rosquinha, coisa linda que o papai do céu criou. Cheia de charme, olha só minha pretinha, anda sorrindo e distribuindo amor. pé de bailarina e dança como ninguém. Sorriso contagia e faz se sentir bem. Papi protege a filha, filha protege o papi. Relógio passatempo, escuta o tic-tac. Brilho da pele negra, olha só que linda cor. Sem filtro, maquiagem, perfume da linda flor. Fez essa sorriso medida bem melhor que imaginei. Tamanho do amor nem vou dizer porque nem sei. Susto caiu no chão, explode o coração. Quanta inspiração pra escrever uma canção. Uma já era bom, mas duas melhor ainda. Minha aquarela deixa a vida colorida. Ela tem um cabelinho de bate palma assim, ó. Coisa linda que o papai do céu criou. Cheia de charme, olha só minha pretinha, anda sorrindo e distribuindo amor. Ela tem o cabelinho de rosquinha. Coisa linda que o papai do céu criou. Cheia de charme, olha só minha pretinha, anda sorrindo e distribuindo amor. Isso mesmo, rapaz. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Deus abençoe. Oh, vou te dizer uma coisa. Eu sou um cara muito agraciado, tá? Não é por nada, não. Obrigado. Deus abençoe, viu? Gente, essa música vai sair logo, logo. O videoclipe já tá pronto. E assim, sou suspeito de ficar falando disso. Simbora, DJ Lau. Aham. Vamos nos colocar de pé e balançar o esqueleto assim, ó. Aham. É isso mesmo, rapaz. Sinta-se à vontade. Aham. Sonhar. Sonhar, almejar um novo amanhecer, buscar sabedoria e força pra viver, conquistar, conhecer, lutar pra saber. Deus tá te observando, ele aposta em você. Sonhar, almejar um novo amanhecer, sabedoria e força pra viver, conquistar, conhecer, lutar pra saber. Deus tá te observando, ele aposta em você. Neguinha, a vida é dádiva de Deus pra todo mundo, então preserve seu presente pra não perder seu futuro. Busque sua felicidade, pois mentira é ilusão, por isso aposte na verdade. Quem não sabe pra onde vai, se perdeu antes daí. Quem não sonha já morreu, não consegue reagir. Mas aí, a vida sempre passa num segundo. Deus tá te observando, ele é absoluto. Sonha, acreditar que o amanhã será melhor. Se Deus tá no controle, ele segura o B.O. Vai lá, parar pra que esse sonho tá te esperando. A vida não se resume só no traçar dos planos. Persevere, segue firme e a fé não pode morrer. Cada passo uma conquista, eu acredito em você. Nego tem que superar, essa vida é passageira, o melhor está por vir. Então não marca bobeira, sonhar, almejar um novo amanhecer, sabedoria e força pra viver, conquistar, conhecer, lutar pra saber. Deus tá te observando, ele aposta em você. Sonhar, almejar um novo amanhecer, sabedoria e força pra viver, conquistar, conhecer, lutar pra saber. Deus tá te observando, ele aposta em você. Sonhar, solução pra alma se manter em vida. A vida é uma corrida, olha pra frente, prossiga. Depende de nós, o impossível pode acontecer.
acontecer. A força do maior é o que traz o novo amanhecer. Basta você crer que o dia melhor pode chegar. Qualidade de vida, vale a pena acreditar que um novo sol já vem, liberdade pra sonhar. Positividade, fé na corrida pra conquistar. Sabedoria, o que cê precisa pra superar. Onde com fé, porque a fé não costuma falhar. Olho pra vida, olho na partida sem retroceder, pra ver se caminha na linha e faz por merecer. Não enterre seu sonho, faça ele acontecer. Habilidade no passo sem errar no proceder. O Criador não falha para um novo sol brilhar. E a cada passo de adulto seja guiado por ti. Sonhar, almejar um novo amanhecer. Sabedoria e força pra viver, conquistar, conhecer, lutar pra saber. Deus tá te observando, ele aposta em você. Sonhar, almejar um novo amanhecer. Sabedoria e força pra viver, conquistar, conhecer, lutar pra saber. Deus tá te observando, ele aposta em você. Sonhar. DJ Lau. Isso mesmo. Damos graças. Muito obrigado. Não me apresentei, sou W. Will, certo? E quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é W. Will Oficial lá no Instagram. Gratidão, tamo junto. Obrigado, meus manos. Parabéns pelo trabalho de vocês e tamo junto. É nóis. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Xisa. Eu não tenho experiência igual esse tanto de artista aqui, tá? Então, assim, se eu estiver nervosa, né? Releva. Vou respirar fundo. Bom, hoje eu queria compartilhar uma poesia que foi fruto de uma visita que eu tive a honra de ser convidada pela Gabi, artista que veio aqui, maravilhosa. Esse ano eu tive uma experiência de visitar a penitenciária Nelson Hungria, eu acho, né? Isso mesmo, Nelson Hungria. E quando eu estava ali, um misto de sentimentos brotou dentro de mim. E um dos maiores sentimentos foi: a mesma graça que te alcançou lá fora já chegou aqui dentro. A mesma graça, o mesmo amor que olhou da cruz para você já chegou aqui. Porque não é sobre a consequência do pecado, mas é sobre a graça que nos alcançou e nos restaurou. Aonde a cruz levou o amor? Nas casas, nas ruas, na mesa, no partir do pão, na comunhão, no cântico, no sermão, no Shabá, na celebração. Na sinagoga, na reunião, virando as mesas da religiosidade, limpando a infiltração. Em um lugar alto, solitário, mas não sozinho, abandonado, ainda assim acompanhado. Culpa, condenação, pecado e dor. A cruz levou o amor ao ladrão, aos ladrões, condenados, sentenciados, declarados culpados à prisão. Frente à morte, à crucificação, na linha de chegada ou de partida, salve-se a si mesmo, de um lado se ouvia. Jesus, lembre-se de mim, do outro lado se arrependia. Ah, a cruz revelou graça, poder, amor, abraço, em coração e corpo, feridos, em meio à dor. Levou o Cristo, com sua voz suave, se doando, em escolha, entrega e amor. Olhares, dor, sofrimento, o peso do pecado, a glória da dor, a graça do amor. A separação do pecado, a reconciliação com o Pai, a morte que trouxe vida. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A cruz fez de nós, ladrões da cruz, feridos, sofridos, doloridos, condenados, sentenciados, alcançados, encontrados, resgatados, tocados pela cruz que deveria nos matar, nos crucificar, arrependidos em meio à vergonha da dor. Gólgota seria o nosso lugar, mas a cruz, a cruz,
ela veio nos reconciliar. Ao morto, eterna vida. Ao condenado, liberdade. Ao perdido, um convite. Ainda hoje, venha, o sofrimento já pagou o preço para que em meu reino desfrute de graça, da graça comigo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. O lugar da morte foi um convite para o paraíso, sem promessas, sem bênção. O principal já estava lá, e com ele estaremos juntos no paraíso. Obrigada, gente. Glória a Deus. É isso aí. Olá, gente. Eu sou a Cris. Estou muito feliz de conhecer vocês. Nossa, assim, fiquei maravilhada com esse evento, porque eu acredito que onde Deus está, há alegria, há beleza. E assim, e quem não acredita em arte, eu fico com certo receio, viu? Porque eu acredito que no céu vai ser uma coisa muito linda. Eu fico imaginando assim a Nova Jerusalém. Tudo de bom que uma cidade grande tem, lá vai ter. E vai ter muita arte, e vai ter museu, e vai ter festa. E quem não gosta disso, o que vai fazer, né? Não sei. Só sei que nós vamos estar lá, festejando, nos alegrando. Porque olha só a Bíblia. A Bíblia, ela é cheia de arte. E eu não conseguia ver isso. E a partir do momento que eu comecei a ver, eu fiquei deslumbrada, sabe? A gente vai ver o tabernáculo. Foi artistas que fizeram, e aquilo que eles não sabiam fazer, o Espírito Santo capacitou. E o livro de Salmos, poesia, não só em Salmos, né? Em outros livros também tem muita poesia. E Ezequiel, gente, teatro, muito teatro. Então a Bíblia, ela é cheia de arte, cheia de arte. E o nosso Deus é muito criativo, né? Graças a Deus por isso. Então, eu vou falar aqui para vocês uma poesia. Eu não sabia que eu sabia escrever, gente. Eu não sei se tem alguém aí também, sabe, enfrentando esse conflito, mas assim, a minha escrita, ela era mais dissertativa. E aí, eu tinha um sonho. Todo mundo tem que ter um sonho, né? I have dream. Eu tenho um sonho. Então, assim, o meu sonho era fazer um mestrado, só que tinha que ser na Universidade Federal. Eu queria ir para a Federal. Aí surgiu a oportunidade, eu fui. E aí, chegando lá, eu quis realizar outro sonho, que era escrever um livro. Eu fui, gente, também na cara e na coragem, sem saber de nada. E no dia do lançamento, eu não tinha dinheiro para poder fazer o lançamento assim, arrumadinho. E aí, o meu amigo falou assim, Cris, eu vou fazer para você. Eu falei, mas como? Ele, estou começando um projeto novo. O meu projeto é unir bar, música e literatura. E o seu vai inaugurar lá. Eu falei, não, glória a Deus, eu vou sim. E aí, gente, ele foi e convidou uns amigos. Os amigos dele eram um pessoal assim muito legal, da Academia de Letras, da cidade. E me convidaram para poder participar. E aí, através dessa academia, surgiu a oportunidade para publicar poema. Só que eu não sabia escrever. Eu falei, vou tentar esse negócio, né? Fui lá, pedi a Deus, Deus, me ilumina aqui. E aí, gente, um belo dia veio o poema. E aí, eu publiquei. E é isso aqui. Eu vou ler para vocês. Se você tem um sonho, não desista. Se tem alguma coisinha aí, sabe, te incomodando, umas ideias surgindo, tem medo não? Vai em frente. Uma hora vai dar certo. Viu? Vai com fé. Esperançar. No descortinado horizonte, tudo é borrão. O vento assobia, invade o ambiente, anunciando escuridão. O medo chaureia, coração fica a disparar. Tudo muda, uma vozinha lá dentro, quase apagada, insiste em tagarelar. Volto à concha, é melhor me proteger, folhear para distrair, no trilho do tempo não me deitar, para o fim do anunciado ver. Mas percebo que a notícia esfumaçou-se. Um azul irradia, recheado de algodão. Há sorriso no interior, pois o pior não se concretizou. Sorri o coração. Espero contra a esperança. O novo poderá ser bom. Deito ladeira abaixo o desassossego. Aquieto, pois nem tudo deve ter o mesmo tom. É isso aí, gente.
E agora com vocês, duas maravilhosas, Cataflor. E aí, gente, tudo bem com vocês? Ai, que bom ver essa casa cheia, né? É bom demais a gente celebrar coisas boas, né? Esses bons encontros. E a gente tá aqui hoje, né? Eu sou a Nanda Santana. Maíra Oliveira. E juntas, nós somos Cataflor. Seus amiguinhos do backyard. Cataflor. E juntas, nós somos Cataflor. Hoje a gente vai cantar algumas músicas pra vocês, nossas. Só que como a Má sempre fala isso, né? Que a gente é um pouco carente, então a gente fica ensinando. Então a gente queria contar com vocês, pra vocês cantarem junto com a gente, senão a gente vai ficar... Gente, então de novo. Então assim, já na primeira vez a gente já resolve isso, né, Má? E a primeira música que a gente vai cantar, a gente lançou ela recentemente no Spotify. Então pra quem quiser escutar, pode escutar lá, Cataflor. A gente sempre conta uma história antes dela, que quando eu fui visitar a casa em que eu fui criada com a minha avó, tinha muitos anos que eu não visitava lá. E lá tinha uma janela linda. E eu cheguei na janela e eu me lembrei de quando eu tinha uns 3, 4 anos, que minha avó me sentava na janela e ela falava assim, olha lá! E me dava uma colherada, porque eu era ruim de comer. Aí ela falava, olha lá o passarinho! E minha boca abria. Ah, árvore que linda! E a boca abria. E eu só comia diante de ver essa vida que é tão bonita. Então, agora a gente vai cantar sobre essa vida que é bonita e doída pra quem vai. Eu observo da janela do meu quarto, que é mais vivo que retrato, vivo livre que eu parto. Já parti pra esse mundo que de denso e profundo tem de tudo, me dá medo, ai que tenso. Vento bate, leva leve a cortina que se abre dessa sina de mim mesmo. Como vejo, quando vejo, mais me vejo. Me recolho, me exponho, me arrisco, vou pro mundo de outro jeito, me rascunho. A coragem que me leva ao caminho descoberta. A coragem que me leva, abre os olhos, volto pra janela. Essa parte que a gente é carente, gosta que vocês cantam junto com a gente, é agora, tá? A gente vai ensinar pra vocês. Facinho, facinho. Quem não souber, só mexe a boca e finge que tá dando certo. É assim, a coragem que me leva ao caminho, descoberta. A coragem que me leva. Abre os olhos, volto pra janela. Abre os olhos, volto pra janela. A coragem que me leva ao caminho, descoberta. A coragem que me leva, abre os olhos, volto pra janela. Semeio e tento, colho flores que no vento eu invento e vou vivendo no caminho do durante. Os desenhos na parede se misturam com a vista que é bonita e doída pra quem vai. A coragem que me leva ao caminho descoberta. A coragem que me leva, abre os olhos, volto pra janela. A coragem que me leva ao caminho descoberta. A coragem que me leva, abre os olhos, volto pra janela. Abre os olhos, volto pra janela. Abre os olhos, volto pra janela. Essa próxima música, ela chama Memória de um Dia que Virá. Como a gente pode ter memória de algo que nunca aconteceu ainda, a gente costuma chamar de fé isso também. Que é a gente acreditar em algo que não existe ainda, mas a gente crê que isso vai vir a existir. E
eu acho que é importante falar, sempre gosto, eu e a Nanda, nós somos cofundadoras de uma organização social lá em Ribeirão das Neves, que leva acesso à arte e cultura a crianças da periferia, adolescentes, idosos. Nós trabalhamos com vários públicos lá. E é o que move o nosso coração, é a arte. É Origem Instituto, segue lá no Instagram, inclusive. E o Cataflô surgiu disso, assim. A gente gostava de cantar junto e a gente começou a fazer alguns pocket shows lá para arrecadar recurso para o Instituto. E a gente, nós gostamos disso, assim, vamos fazer isso mesmo, assim. Ano que vem vai ter um EP lançado. Então, a gente está levando bem a sério isso aí. Então, eu queria ensinar para vocês essa canção também, que se chama Memória de um Dia que Virá. Emergir em meio a criações, canções. É sentir no imenso universo uma multiplicidade de sentires, acordes, acordeão, som. Ontem mesmo acordei assim. Correr na chuva pra lavar a mente, vestir de lembrança e revivenciar. Se deslembrar de ser adulta, gente, rir até chorar, até faltar o ar. É disso que gente arteira se alimenta. O alimento é detalhe da criação. É a palavra do Criador, verbo, poesia, verso pra nova canção. Ah, se é, se virá a ser, com a cabeça nas nuvens e pé no chão pra florescer. Correr na chuva pra lavar a mente, vestir de lembrança e revivenciar. Se deslembrar de ser adulta, gente, rir até chorar, até faltar o ar. É disso que gente arteira se alimenta. O alimento é detalhe da criação. É a palavra do Criador, o verbo, poesia, verso pra nova canção. Ah, se é, se virá a ser, com a cabeça nas nuvens e pé no chão pra florescer. Ah, se é, se virá a ser, com a cabeça nas nuvens e pé no chão pra florescer. A gente acredita nisso, nessa fé que a gente precisa ter a cabeça nas nuvens para sonhar, mas o pé no chão para a gente fazer com que isso aconteça. E a gente tem uma certeza dessa memória que virá, que é da eternidade, que a nossa paz está na certeza daquilo que não chegou ainda, mas ela virá. E a gente queria convidar vocês para cantarem isso com a gente, que é assim, ó. A minha paz tá na certeza do que virá. A minha paz, minha paz tá na certeza, tá na certeza do que virá. Do que a minha paz, virá. Minha paz tá na certeza do que 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 virá.
último é uma composição nossa também, assim, que ela veio num momento muito difícil, assim, nessa ideia de que às vezes a gente sobe e desce ladeira, assim, às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo, às vezes tem algo que te impulsiona, às vezes tem algo que te deixa pra baixo. E às vezes nem é sexta-feira ainda, tá no início da semana e essa canseira toda. Mas cadê o fim de semana pra curar essa trama, assim? Que existe um lugar pra gente, que a gente vai conseguir sorrir, aliviar e que não vai ter nada disso, assim. E aí, momento triste, o que é que a gente faz? Um baião. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Cansei demais e nem é de sorrir. Deixei pra trás o que tava aqui. Na imensidão das formas, talvez eu me perdi. Mas à vista um lugar pra não cansar de sorrir. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa Sobe e trama. desce. Sobe e desce ladeira. Nem é sexta-feira. Nem é sexta-feira. Cada fim de semana. Pra curar essa trama. Pra curar essa trama. Sobe e desce ladeira. E nem é sexta-feira. Cada fim de semana. Pra curar essa trama. Cansei demais. E nem é de sorrir. Deixei pra trás o que tava aqui. Na imensidão das formas, talvez eu me perdi. Mas à vista um lugar pra não cansar de sorrir. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Pra terminar bem bonito, vamos todo mundo de pé batendo palma. E nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Sobe e desce. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Sobe e desce ladeira e nem é sexta-feira. Cada fim de semana pra curar essa trama. Gente, valeu demais, muito obrigada. Segue a gente no Instagram, é Cataflow com 4 Os, tá? Cataflow, né? Pra não ter erro, tá bom?